Às vezes parece para as pessoas que nós estamos fazendo oposição por oposição, que a oposição só quer negar, dizer não, dizer que não presta. Então, eu acho que é importante a gente entender e explicar para as pessoas o que está em jogo com esse projeto de reforma da Previdência. É evidente que quando você tem a população vivendo mais, maior expectativa de vida, todo país do mundo faz um debate sobre sustentação do sistema previdenciário. Agora, a questão é em cima de quem vem esse debate. Quem é que vai pagar a conta? Como é que você vai usar uma régua igual para falar da idade de aposentadoria de um trabalhador rural que trabalha desde os 14 anos na lavoura de sol a sol e de alguém um executivo que trabalha num escritório numa grande cidade? Mas o pior é a combinação disso com o aumento do tempo de contribuição. Você botar 20 anos como tempo mínimo de contribuição para ter 60% de aposentadoria, isso é privar de aposentadoria os trabalhadores mais pobres, né? É quem faz bico, é quem trabalha por conta própria, é quem não tem registro em carteira. Esses são os mais pobres, os mais precarizados. 70% dos aposentados hoje no Brasil não conseguem comprovar 20 anos de contribuição. Ou seja, não estariam aposentados se a reforma já estivesse valendo. É mentira que pega privilegiado, pega os mais pobres, pega o andar de baixo. Nem vou falar dos 40 anos de contribuição para poder ter aposentadoria integral. Isso é ficção, isso não vai existir. As pessoas não vão conseguir, numa economia que caminha cada vez mais para a informalidade, depois da reforma trabalhista que eles fizeram, você tem uma covardia que é a história dos benefícios. Benefício de prestação continuada, isso é política social, gente. Isso é o que bota comida na mesa de 5 milhões de brasileiros, de idosos pobres. Eles puxam para os 60 anos para dizer que estão ajudando, mas botam R$400. R$400, um idoso não compra remédio hoje com R$400. Só a partir dos 70 um salário mínimo. Isso é um crime, é uma covardia que vai fazer com que muita gente passe abaixo da linha de pobreza. Eu falei disso para deixar claro que nós estamos enfrentando esse projeto não porque a gente não gosta do Bolsonaro, não porque a gente foi adversário político na eleição, mas porque esse projeto pega na veia dos mais pobres nesse país. Isso tem uma finalidade. O objetivo disso tudo, o objetivo do Paulo Guedes não é besta, né? O objetivo do Paulo Guedes é fazer a capitalização, é levar a poupança dos trabalhadores para a previdência privada, né? Para os bancos privados gerirem isso. Vai ser um fundo bilionário, né? Para banco fazer especulação, para agiotagem financeira. E como que faz isso? Torna a regra do INSS tão difícil, mas tão difícil, que não vai restar outra alternativa para o trabalhador que tiver um mínimo de condição de fazer a previdência privada. Agora, quando você faz isso, você primeiro vai estar destruindo a previdência pública. Por isso que eu tenho dito, isso não é uma reforma, é o fim da previdência social no Brasil. Eu acho que o debate que tem que ser feito, além do da Previdência, é de financiamento do Estado brasileiro. Não tem sentido tratar a Previdência Pública em termos de planilha, de déficit ou superávit, como não se trata educação. Alguém diz, tem um déficit de 130 bilhões na educação. Ninguém diz isso, tem um orçamento do Ministério da Educação de 130 bilhões. Assim como que tem que ter uma Previdência Pública que assegure a aposentadoria digna para todos. Os militares são 30% do quadro de aposentados inativos do serviço público e representam mais de 50% do gasto com a aposentadoria do serviço público. E eles não estão mexendo. Estão compensando algumas mexidinhas pontuais com reajuste salarial, na prática vai ficar pau a pau, né? Porque os militares mandam no governo do Bolsonaro. Nós queremos discutir quando é que o Estado brasileiro vai tomar vergonha e cobrar a dívida das grandes empresas com o INSS. Que não pagam, são 500 bilhões de dívida. Aí tem um mito, não, tudo está inativo, é a Varig, é a Transbrasil, é a VASP. 82% dessas empresas são ativas. Tem grandes bancos, né? Tem grandes empresas, aí não paga a Previdência e depois negocia um refis para pagar em 100 anos, sem juros. Tem que acabar com a farra de desoneração e isenção fiscal, que não tem nenhuma contrapartida de emprego, que gera 57 bilhões de perda de arrecadação na Previdência Pública no Brasil por ano. Então, a nossa proposta para a Previdência vão por aí. É uma reforma tributária que tem que ser feita, taxar grandes fortunas, está na Constituição, taxar grandes heranças, taxar lucro e dividendo, para dar condição para o Estado brasileiro poder sustentar a política pública, inclusive a Previdência. A tributação no Brasil hoje é em cima de consumo e produção. Nesse sentido, o setor produtivo, de fato, paga imposto, né?
Agora, você pega a tributação dos países da OCDE, o modelo tributário de países da OCDE. Né? O grosso está sobre renda e patrimônio, que no Brasil representa, em tributação sobre renda no Brasil, pouco mais de 20% e sobre patrimônio 4% do total da arrecadação tributária. Isso é muito pouco. E é aí onde a pirâmide inverte, porque proporcionalmente, na tributação sobre consumo, eu não estou dizendo que o empresário não paga no momento da produção. O que eu estou dizendo é que proporcionalmente o mais pobre paga mais. Porque poupa menos. Porque tudo que ele ganha, ele gasta no consumo. Então, proporcionalmente, isso são dados, não sou eu que estou dizendo. Você tem que ter algum grau de tributação sobre consumo para você poder pegar a informalidade. Agora, mas pode ser menor. Tem que ser menor, porque ela é disparatada. Hoje ela gera uma desproporção. Nós temos que pegar, no caso de renda, nós temos que pegar mais faixas do imposto de renda. O cara que ganha mais, aliás, não paga, porque ele faz elisão fiscal, transforma isso em PJ, o seu ganho, coloca o seu ganho como se fosse dividendo, não é, de uma empresa que é ele próprio, e tem isenção de tributação de lucro e dividendo. A história exige das oposições da esquerda muita generosidade, muita amplitude. O que o Bolsonaro representa como projeto para o país é um projeto de retrocesso, é um projeto desastroso, é um projeto que pode gerar uma sequela para as próximas gerações. Não é um projeto de 4 anos. Né? O JK dizia que ia fazer 50 anos em 5. O Bolsonaro vai destruir, gerar um retrocesso de 100 anos em 4, se a gente deixar. Então, em todos os âmbitos, em liberdade democrática, em direitos sociais, na soberania nacional, essa coisa da base de Alcântara, o que ele disse a respeito da Amazônia, isso depois é irreversível, gente. Porque isso gera tratado internacional que é irreversível. Nesses pontos, nós temos que ter uma unidade muito ampla. E nós organizamos uma mesa, foi há 2, 3 semanas atrás, estava eu, o Fernando Haddad, a Sônia Guajajara, o Ricardo Coutinho, o Flávio Dino, para dar um pontapé e construir essa unidade. E eu acho que ela tem que ser a mais ampla possível. O Ciro Gomes é muito bem-vindo, o PDT é muito bem-vindo na unidade. É que o Ciro, até agora, fez uma opção de não construir esse campo. Isso se expressou na bancada do PDT na Câmara e nas posições que ele tem expressado, ele acha que ele não pode estar sentado, por exemplo, numa mesma mesa que o PT. Eu espero que ele reveja essa opção, porque diferenças existem. Agora, eu tenho a convicção que as diferenças que nós temos entre nós na oposição e no campo progressista são muito menores do que a diferença que nós temos com o Bolsonaro. E por isso justifica estarem todos numa mesma mesa em iniciativas comuns para enfrentar a reforma da Previdência, para defender a democracia no Brasil, que está em risco em vários aspectos, né? E para defender a soberania nacional. Então,